Isso, começou. Boa noite, pessoal. Que prazer enorme ter vocês aqui. A gente já está live no Instagram das gringas, eu vou até olhar. Peraí, calma lá. Só um pouquinho para a gente ver se está todo mundo certo. Já estamos live também no Instagram da Gringas, que top! Boa noite, pessoal, que prazer enorme. Essa é a última live do ano do Gringas Investidoras e Finanças. Raíssa, quantas lives a gente fez esse ano? A gente começou quando? Foi junho? Né? Acho Foi que foi junho. junho. Uhum. A cada mês, a gente trouxe um profissional de uma área financeira diferente para poder ouvir coisas e se educar, né? Porque o objetivo da Gringas é esse. O grupo Gringas, foi formado por Tati da Cunha e Daiane Aguiar, há muitos anos atrás. Foi formado primeiro no Facebook, e a ideia delas era conectar mulheres. Eu nem sei se elas tinham a ideia que ia crescer do jeito que cresceu, né? Hoje, só no Facebook são mais de 40 mil mulheres e o grupo se espalhou pelo WhatsApp inteiro. E um dos grupos é o grupo Gringas Investidoras e Finanças, da qual eu sou uma das é, líderes. Também sou embaixadora do grupo Gringas Palm Beach e aqui comigo está a Raíssa Khan, fantástica, maravilhosa, lá da Califórnia, que também é uma das líderes do grupo Investidoras. Raíssa, dá um alô, pro pessoal. Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Maravilha, maravilha. Então, gente, hoje o assunto é um assunto engraçado, porque é um assunto que normalmente as pessoas não gostam de falar por algum motivo, né? Mas elas vão descobrir hoje como que falar sobre seguros pode ser uma coisa incrível para a vida, para a base financeira sua e para a sua vida futura. Eu tenho hoje aqui duas pessoas que são tops nessa área. A primeira é Marina Couto, tem mais de 10 anos de experiência nessa área. Ela, na verdade, criou uma das maiores agências brasileiras de agentes financeiros aqui nos Estados Unidos, muito orgulho disso. E a Paula, que com essa carinha de anjo que ela tem mais de 24 anos de experiência. Eu acho que ela saiu do berço e começou a trabalhar. Não sei, ela nunca me explicou disso muito bem, entendeu? Mas ela tem 24 anos de experiência nessa área e a gente vai falar de todo tipo de seguro que é importante para você poder ter a sua vida aqui nos Estados Unidos mais próspera. A gente vai começar com a Paula Rosa. Paula, conta para a gente um pouquinho quais são os tipos de seguro importantes hoje que a gente precisa ter aqui nos Estados Unidos. Olá, boa noite a todos. Obrigado por me ter aqui nessa live, né? Eu participo do grupo, sou uma das membros, né, do grupo do Gringa Finanças. E falando de seguro, vamos lá. Eu gosto de começar com os mais básicos. Vamos falar seguros de carro. Seguro de carro, se você entra em um acidente, alguém pode entrar com uma ação contra você e dependendo do advogado que essa pessoa conseguir, ele pode te limpar. Então, o advogado, o que que eles vão fazer? Vão checar se você tem no seu próprio negócio, o tanto de dinheiro que você tem, quais são as suas riquezas. E esse advogado pode te limpar. Vamos falar um outro seguro também, seguros de saúde. Seguro de saúde você tem que ter aqui dentro dos Estados Unidos, porque você sabe, eu costumo fazer essas apresentações da necessidade de um plano de saúde dentro dos Estados Unidos. E o que que acontece? Se uma pessoa para num hospital, dependendo da conta, do valor dessa conta, ela pode te levar a uma bancarrota. Então, é um dos números, como é que você fala? Um dos número um casos que você pode perder todo o teu dinheiro e perder toda a tua vida financeira ali em uma estadia num hospital, ou se você tiver uma doença. Então, muito importante ter um plano de saúde. Eu diria que esses dois são os planos assim mais básicos que todo mundo, qualquer pessoa, tem que ter.
Eu Plano vou de fazer um saúde, adendo. seguro de carro. Vou fazer um adendo para você. No domingo eu tive uma festa aqui no meu Clubhouse e o carro do meu esposo estava parado assim na esquina, aberto, tirando as coisas, né? E todo mundo lá dentro. De repente a gente escutou. Aí a gente saiu, tinha um carro que saiu correndo, foi embora. A lateral do meu marido ficou toda no chão, o carro novinho, toda no chão. A sorte é que uma das pessoas, um dos convidados, estava lá, tirou a foto como chama, da placa, Da mas placa. menina, que coisa doida. Eu não sei o que que vai dar ainda, mas me deu assim um medo muito grande de entender que a gente tem que estar assegurado realmente, né? Com certeza. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso até que eu falo, é seguro de carro é o mais básico, porque todo mundo tem um carro. Chegou nos Estados Unidos, você tem um carro. Ou seja, então você já está entrando no time de liability, de responsabilidade que você vai ter se você cometer um crime, né? Quer dizer, entrar num acidente ou cometer um crime também, você pode atropelar alguém sem querer, você vai ter que responder na justiça por isso, tem que ter o seguro. Ou se você se adoecer e tiver que parar no hospital. Muitos brasileiros, a gente vê todos os dias, brasileiros chegam aqui nos Estados Unidos, é, ou tem ataque do coração, e isso a gente está falando de pessoas jovens. Eu conheço duas pessoas, duas não, no mínimo, pessoas muito próximas a mim, que com 28 anos de idade, essa uma amiga minha, ela teve um ataque do coração. E uma menina saudável, você olha para ela, você fala, não, não é possível. Isso limpa a conta de uma pessoa, limpa a conta de uma pessoa. Um ataque do coração, ou se você tem pedra nos rins, vai parar no hospital, a conta não é barata aqui. Uau. Então, vocês sabem disso. Você quer começar falando de qual tipo de seguro primeiro, então? Porque eu me lembro, já vi algumas apresentações tua, e todo mundo pensa que seguro de carro é uma coisa assim, é isso aí, né? Mas tem uns detalhezinhos importantes que a gente precisa conhecer, né? Você quer começar por aí? Bem, vamos começar sobre seguro de carro. Seguro de carro, vamos falar que no estado da Flórida, por exemplo, na Flórida, é um dos estados que mais tem gente dirigindo sem seguro algum. Então, nas últimas pesquisas que tiveram, 27% das pessoas que dirigem no estado da Flórida estão sem seguro. Agora, vamos colocar os outros, as outras pessoas, né, que estão dirigindo. A maioria das pessoas, que é o que a gente vê na agência todos os dias, pessoas ligam, querem fazer uma cotação de seguro de carro e, obviamente, todos nós estamos procurando um preço muito bom. Só que, às vezes, você procura um preço bom e você liga para uma agência perguntando por um preço bom, você tem que entender que tipo de cobertura que você está recebendo pelo aquele preço que você está pagando naquele mensal. Você, se estiver pagando muito barato, por favor, pergunte ao seu agente para te explicar a cobertura que você tem, porque a maioria das pessoas dirigem com o mínimo, o absoluto mínimo que o estado da Flórida requer que você tenha. E isso quer dizer, muitas vezes, que você está dirigindo com o tal de PIP Insurance, que quer dizer, vamos colocar em poucas, curtas palavras, é só para você mostrar um documento para falar, olha, eu tenho seguro, para você emplacar o teu carro, Pra não tá? levar É multa, né? só isso, não tem cobertura alguma no teu carro, para você, para terceiros, para os seus passageiros, nada. E aí tem uma outra leva de pessoas, que é uma porcentagem muito alta, que dirigem com o mínimo de cobertura, que é o seguro para terceiros, que é 10, 20. Então, se a pessoa olha na pólice dela, tá lá 10, 20, 10. O que que isso quer dizer? $10.000. Se você bate em alguém, então vamos colocar o cenário: você bateu em um carro, aquela uma pessoa vai para o hospital, o teu seguro é 10, 20, 10, então quer dizer que $10.000 da conta hospitalar daquela pessoa que você bateu, o teu seguro vai cobrir. Aí vamos lá, uma conta hospitalar nos Estados Unidos, se você olhar para o hospital, já deu $10.000. Não vai ser menos que isso se você colocar o pé no hospital. Aí é onde eu pergunto para todo mundo, você acha que $10.000 é alguma coisa? Não, não é nada. Então, a maioria das pessoas estão dirigindo com esse 10, 20. O que quer dizer o 20, já que eu expliquei o 10? 10 mil, 20 quer dizer 20 mil, que quer dizer, se tiver duas ou mais pessoas dentro daquele carro,
aquela conta hospitalar vai até $20.000 que o teu seguro vai cobrir. Não é o bastante. Para 2 pessoas no hospital, não é o bastante. Imagina se tiver 3 ou 4 pessoas dentro daquele carro. Aí você começa a orar, porque a tua conta pode ser totalmente limpada, né? Numa brincadeira dessa. Aí a história do barato sai caro? Aí é que o barato sai caro. O que que acontece? A pessoa liga e fala, quero, tenta fazer mais barato do que esse aqui, do que eu tenho lá na outra agência ou na outra companhia. Tá bom, vamos ver o mais barato. Só que na minha agência, o que que eu faço? Antes da pessoa fechar o seguro, eu explico a cobertura. Se realmente a pessoa só pode pagar pelo aquele 10, 20, 10, tudo bem. Então é esse o seguro que a gente vai fazer agora. Só que pense que se você tá, às vezes, pagar $20 a mais por mês, e você vai conseguir ter um seguro melhor. Às vezes é uma coisa de 10, $20 que você paga. Entendeu? Então é uma coisa muito mais você saber o que você está pagando mensalmente. É isso. Então você tem que saber informação. Então procure um agente, uma companhia de seguro, que vai explicar para você o tipo de cobertura. O que que a gente costuma dizer, as companhias de seguro dentro dos Estados Unidos? Você tem só um carro, você tem que ter, no mínimo, 25, 50, 25. Aquele terceiro número que você olha na tua pólice quer dizer para a propriedade que você bate. Então, o carro que você bateu, aí é outra questão. Hoje em dia, nenhum carro, se der perda total naquele carro, nenhum carro é menos de $25.000. O carro mais básico que seja, talvez seja 25 mil. Então, eu costumo dizer que hoje em dia, nem o 25 já dá mais. Então, você tem que ter 25, se você só tem um carro de bem no teu nome. 25, 50, 50. 50 mil se der uma perda total no carro, ok, você tá ok. Não, gente, não vá ficar atrás de BMW, Mercedes, de Bentley. Não faça isso se você tem essa cobertura baixa, tá bom? Saia fora desse carro. E se você tem uma casa própria, a gente costuma dizer que você tenha no mínimo 100, 300, 100. Que quer dizer 100 mil, 300, 100 mil. Entendeu? Aí agora tem uma outra cobertura, que eu acho que é isso que a Cláudia estava falando, né? Se referindo. Uma outra cobertura que às vezes vai duplicar ou triplicar o preço do seguro. Por isso que talvez 5% da Flórida dirija com essa cobertura, porque não é obrigatória. É o tal do uninsured, underinsured. Essa cobertura é muito importante. Por quê? Se alguém bateu em você e aquela pessoa não tem seguro algum, é aquele 27% da frota dirigindo sem seguro, e você e o teu passageiro têm que ir para o hospital, se você tem essa cobertura de uninsured ou underinsured, é essa cobertura que vai cobrir a tua conta hospitalar. Então, é muito importante. Eu costumo dizer, se a pessoa é um corretor, que, né, vai mostrar casas e o cliente senta no carro, esse corretor principalmente tem que ter essa cobertura no carro. Porque você anda sempre com alguém dentro do teu carro, a responsabilidade se houver um acidente vai ser tua. Ele vai correr atrás do teu seguro. E aí espero que você tenha um seguro para cobrir isso, a conta hospitalar daquela pessoa. Ou se uma pessoa que bateu em você e ela tem aquele seguro mínimo de 10 mil, 20 mil, a tua conta deu $100 mil no hospital, você vai correr atrás do seguro dele, só que o seguro dele, o limite é 10 mil, 20 mil. O hospital vai mandar conta para a tua casa, não é para ele. Então, a responsabilidade da conta é nossa. Ou seja, se você tem um seguro de underinsured, então você estará coberto. É para essas coisas que o seguro serve, né? Então, a única dica que eu digo para todo mundo, saiba o que você está pagando todo mês. Só isso. E aí você faz a tua decisão educadamente para a tua situação. Custa caro você contratar uma pessoa para poder ver esse seguro para você, como é que tá? Não custa nada. Então, assim, a cotação a gente faz free, de graça. Então, qualquer um pode entrar em contato com a gente. Eu tenho o maior prazer de explicar, olha, essa cobertura que você tem, é isso que você paga. Por isso, até que quando eu faço uma cotação, alguém me liga, eu faço várias perguntas. E uma delas o brasileiro costuma ficar um pouco incomodado quando a gente começa a fazer muita pergunta. E uma delas é isso, eu quero saber qual cobertura. Não é que eu estou tentando roubar nada, não.
Eu só quero fazer uma comparação correta, porque se você não tem cobertura nenhuma, e eu estou te dando uma cobertura muito boa, claro que o meu seguro vai ficar, claro não, mas provavelmente vai ficar mais caro. Mas às vezes não é nem isso. Às vezes eu consigo muitos clientes da gente que vêm para a nossa agência, eles estão dirigindo com aquela cobertura super básica há tantos anos, não pesquisam outros preços com outras companhias, e às vezes eu consigo arranjar cobertura melhor e pagando mais em conta, porque agora a pessoa já tem um histórico, ela não bateu, ela tem um histórico limpo, e eu consigo salvar dinheiro. Então, isso é totalmente de graça e é o que eu falei, sempre explico a cobertura para as pessoas. Maravilha. Eu acho que a gente escuta muito quando a gente está no grupo, eu e a Raíssa, né? Tem outras líderes, mas eu e a Raíssa, a gente escuta muito, às vezes, o pessoal falando alguma coisa de seguro de saúde. Parece que esse aí todo mundo tem medo, né? Não na Califórnia, que na Califórnia eu acho que tem que ter, todo mundo tem que ter. Raíssa, como é que é a história aí na Califórnia? Para dirigir, sim. De saúde, a gente tem o medical, né? Que agora todo mundo tem direito, inclusive pessoas indocumentadas têm acesso. Então a É gente tipo tem aquele que tem em um. Massachusetts, mais ou Eu não menos? sei como que é o de Massachusetts, mas é um do governo da Califórnia. Ô, Em glória! Massachusetts é o Husky, acho que é o Husky, eu É, acho. claro. Bom, aqui na Não. Flórida a gente não tem isso. Mas eu conversando com você e já te ouvindo muitas vezes, eu descobri que tem seguros muito em conta e maravilhosos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, pode ser, Paula? A gente tem, porque eu trabalho com várias companhias, então, para quem não tem documento, então, se você já está aqui nos Estados Unidos já há alguns anos já, ou, né, décadas, você não tem um social na mão, você não tem a documentação ainda, tem várias companhias com opções de plano para vocês também. Ou se você conhece alguém que não tem um plano de saúde, por conta disso, não é o problema. Então, pode entrar em contato, porque tem os planos de saúde e aliás, esses planos, eu costumo dizer que se você for olhar preço-benefício, então cobertura e preço, eles são, depende da situação, mas eles são até melhores, na minha opinião, são melhores do que o que a gente tem, que tem documento aqui, porque eles são mais em conta, ou Ah, a franquia é super baixa. Vou colocar aqui, jogar um número, tá? Um plano para uma pessoa que não tem documento, se ela tiver um deductible de US$ 2.500, vocês sabem aqui que US$ 2.500 para uma franquia é baixo. Para um americano, isso é uma franquia maravilhosa, tá? É, uma pessoa, vamos colocar aí, de 30 e poucos anos de idade, 120 por mês, talvez até menos. Estou jogando alto para não ficar muito. Estou jogando até alto. Uns 120 por mês a gente consegue um plano para uma pessoa assim. Ela pode ir ao médico, se ela pegar uma gripe, é válida nos Estados Unidos inteiro. Se ela tiver que ir para o hospital, porque ela entrou num acidente de carro, ou se ela ficou doente, precisa fazer uma operação, esse seguro cobre tudo. Aliás, é uma das maiores companhias do mundo, United Health, que processa todos os claims, todos os incidentes. United Health é uma das melhores que tem. Ou ah, seja, tem opção. legal. Mas você não falou de todos os seguros, estou aqui esperando, porque eu sei que tem mais. Como Eu é? falei só para quem não tem documento. Agora, para É. quem tem documento, vamos lá. Para quem tem, tudo Cadê depende o do visto que a pessoa queridinho, está. queridinho? Você fala do queridinho, você teve até sua filha com ele, quero saber mais. Fala preço, Paula, que preço é que importa no fim das contas. Vamos lá. Para Tá quem todo tem mundo o. aqui querendo economizar dinheiro para poder investir em outras coisas, entendeu? Ok. Então, vamos falar desse daí. Deixa eu falar primeiro para quem tem o documento, vamos supor, visto de estudante. Então, você tem um visto temporário, o de estudante ou de trabalho. Vocês que têm esse tipo de visto, você tem um leque de opção de todos os planos. Então, você tem um leque de opção desses planos que eu acabei de falar para indocumentados e também para a aplicação do Obamacare. É claro que, nesses casos, eu sempre falo, procura o seu advogado e veja se vai valer a pena. Não vou entrar em mais detalhes aqui, mas você tem que procurar o advogado se você tem um visto temporário. Mas você também pode, sim, ser aprovado no programa do Obamacare do governo. E você tem os planos privados. Aí agora, para uma pessoa que tem pelo menos um social na mão, tem essa outra opção, uma outra opção de plano, que é esse que a Cláudia está falando, é esse o plano que eu tenho já faz 8 anos.
Ele é uma cooperativa cristã. Por não ser uma companhia de seguro, ele não tem certas regras e leis que uma companhia de seguro tem, né? Leis federais que eles têm que adaptar e seguirem. Ou seja, não tem nada desse negócio de open enrollment, que é a época do ano que a pessoa tem que fazer ou pode trocar de plano. Ele é aberto durante o ano inteiro. Qualquer estado nos Estados Unidos, a pessoa pode aplicar por esse plano durante o ano inteiro. A franquia dele, você escolhe, ele é tudo mais simples, porque atingiu a franquia, o plano começa a cobrir 100%. Que mais Mas que eu tem que posso ser cristão, dizer? tem que ser cristão, né? Tem que ser cristão. A Então, não os ser o teu dois cliente que era requerimentos. judeu e converteu para poder pegar o plano, né? Eu tenho alguns clientes que eles são judeus, dois requerimentos. A pessoa tem, primeiramente, ser cristão e, segundo, não pode ser fumante. Eles não aceitam. Ah, isso é importante. Aí ele já cortou. Quando a pessoa não é fumante, ele já corta vários problemas de saúde. Por isso, o preço desse plano é 1/3 do custo de um plano privado, um plano convencional. Eu costumo chamar de plano convencional. Eu Ele é um sempre, plano maravilhoso. Ele eu sei que tem você a parte sempre fala de... o preço do que você paga, só fala o preço para o pessoal entender, porque ninguém Tá, entende como é que é barato. eu e o meu marido nesse plano, a nossa franquia é alta, mas é manejável, né? Dá para atingir, porque a franquia desse plano também é outra coisa, ele é da família. Então, se for uma família de 5, de 6, a franquia que você escolher é para a família inteira. Então, todo mundo é como se fosse um potinho. Todo mundo que vai usando o plano vai caindo ali os gastos, atingiu aquele gasto da família, todo mundo agora tem tudo coberto 100%. Então, eu tenho uma franquia alta, mas sou eu, meu esposo, a gente paga US$ 231 por mês. Meu Deus. E antes eu pagava num plano convencional com uma franquia alta, era mil e pouco, eu nem lembro, porque fazem 8 anos que eu já tenho esse plano, não saio dele por nada. Tenho consulta, eu tenho, vem incluído com esses 231, Dental Vision, então tem um cartãozinho separado só para o Dental Vision. Meu marido, eu vou no dentista, faço limpeza, paguei US$ 27. Ele não tem limite de cobertura. O Vision, meu marido usa lente, ele faz o exame, vai lá, paga também, usa o plano. Eu tive a minha filha, né, no plano, há 4 anos atrás. Meu marido já operou nesse plano e, por ele ser um plano cristão, ele tem algumas coisas que eles não cobrem. Então, se a pessoa usa usuário de droga, por exemplo, isso não é uma vida cristã. Então, ele não vai ter cobertura para uma pessoa que é usuária de droga. Se uma mãe solteira não tem maternidade, não tem cobertura de maternidade se você é solteira. Porque É. perante a Bíblia, certo, uma vida cristã, você tem que ser casado para conceder um filho. Então, é isso que não cobre Tem nesse duas plano. perguntas aqui, Fernanda, Paula, só um minuto. Uma pergunta que veio do Instagram. Uma pessoa com doença pré-existente consegue fazer esse seguro de saúde? Consegue fazer, só vai ter uma carência de 3 anos, tá? Da Então, se a doença ou pessoa... uma carência geral? Não, uma carência só para essa uma condição. Então, por exemplo, se a pessoa teve um tipo de câncer, tá? E ela já se curou há 1 ano atrás. Aí hoje ela faz esse plano comigo. Ela vai ter uma carência de mais 2 anos para completar aqueles 3 anos de carência. Aí ela, depois dos 3 anos, ela pode conseguir já cobertura para essa um tipo de câncer. Mas Aqui todas as outras coisas estão cobertas. tem uma moça perguntando. Nossa, eu quero esse plano. Tem aqui em Jacksonville esse plano cristão? Tem nos Estados Unidos Só nos Estados inteiro. Unidos inteiro? Tá. E E a para rede quem, dele é PPO, que é e a para quem melhor rede. PPO quer dizer o quê? Que você escolhe quem você quer. PPO, você vai direto no especialista, não tem que passar pelo clínico geral, você não tem que ser encaminhado. Então, você vai direto. E outra coisa, você pode ir fora do estado, você pode a rede é muito maior de médicos que atendem o plano. E para quem já tem diabetes? Vai ser a mesma coisa, vai ser um pré-existente ali para aquele tipo de diabetes. Diabetes ou pré-diabetes? São duas coisas diferentes, né? Qualquer condição que a pessoa tenha existente, se ela já estiver, ela vai ter um pré-existente nele, mas se for uma coisa que já está estável,
aí a gente pode pedir o plano para cobrir. Mas ela tem que entrar e fazer esse pedido. Maravilha. Peraí que estão perguntando uma coisa aqui. Aham. Gente, é na live. Vou falar com a menina. Alguém faz seguro de carro? Não entendo nada disso. Paula, o que mais que você gostaria de falar sobre os seus seguros? Bom, a gente tem uma variedade muito grande, né? Então, seguro comercial também, um seguro super importante, né? Que a pessoa deve fazer. A gente pode fazer seguro de general liability, workers' comp, em outros estados também. Na Flórida, o seguro de casa aqui está um problema enorme, né? Então, a gente pode ver o seguro de casa também para todos. Tem algumas maneiras que a gente consegue salvar. Todas, isso sempre foi número um de venda na nossa agência, desde o dia que abriu até hoje. Não sei, eu diria que é a experiência, tá? Então, tanto eu quanto a minha sócia, nós temos 24 anos de experiência nessa área, então a gente já viu de tudo, tem como manejar as coisas de um jeito, de uma forma que a gente consegue salvar dinheiro para o cliente. Tem mais uma É, pergunta aqui, ó. seguros de barco, para eventos, cyber liability, que é uma coisa grande agora, pet insurance, né, Cláudia? Você sabe disso, você tem um cachorrinho, um gatinho, Meu passa Deus. também porque eles também limpam a conta. Aqui tem outra pergunta, ó, da Tatiane. Casais homoafetivos não entram no plano mesmo sendo cristãos? Acho que ela quer dizer homossexuais, né? Eu tenho uma cliente que ela está lá, então elas são legalmente casadas e elas são cristãs, elas estão no plano. Mas isso é uma coisa assim delicada que eu acho que é de caso a caso. É sempre bom a gente perguntar, porque cada companhia estão sempre atualizando tudo. Mas eu acredito que dá. Tá. Outra pergunta aqui. Sabe o que é bom sobre esse plano, esse plano cristão? Ah, Porque nós somos membros, então todo ano, antes de renovar os planos, então todo ano tem uma votação. Eles enviam informação e todos nós podemos participar para falar, olha, vamos agora passar a cobrir isso, agora esse daqui vamos cortar. Todos os membros têm um say, acesso. você pode votar. Então, olha Tá. que coisa legal. E Muito outra legal. coisa que eu acho incrível, incrível desse plano, é que toda vez que eu, como agente, ou você, como cliente, liga para o plano para qualquer coisa, qualquer dúvida, eles são tão amorosos no telefone, são pessoas cristãs, e no final da ligação, eles sempre perguntam, termina a ligação, você tem alguma coisa que a gente possa orar para você hoje? E eu Lindinho. sempre falo Parece sim. o chicken filé, né? Que é assim também. Gente, Ora pra você. eu sempre falo que sim, elas fazem uma oração, que não é oração assim, para deixa eu acabar logo essa ligação e acabou. Não, a oração é linda. A maioria das vezes eu choro. Eu Tem aqui agradeço alguém tanto. perguntando se isso é um plano Obamacare. Não, ele é um plano privado. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar sobre isso, a gente tem muitas meninas que têm empresa de limpeza, né? Então, às vezes elas começam pequenas, aí daqui a pouco elas têm uma, duas, três, cinco meninas, as meninas saem para fazer as coisas. É importante ter um seguro para essas meninas que estão lá, enfim, trabalhando? Qual a importância disso? Você é liable pelo que acontece porque é a tua empresa? Sim, isso aí é o seguro comercial, né, de general liability. Então, você tem uma empresa ou você não tem empresa, você faz tudo no teu nome pessoal, mesmo assim você está prestando serviço para alguém. Então, você tem que ter esse general liability para ele cobrir qualquer incidente que aconteça. Então, a menina está lá e mancha o piso, ou mancha a mesa do teu cliente, ou ela quebra um vaso. Isso sempre, né? Isso acontece. Ou some alguma coisa. A gente tem também, a gente tem como anexar certas coberturas que a gente chama Riders Endorsements, na tua policy de General Liability para o tipo de risco que você tem. Que a gente vai colocando ali. Tem uma dessas que é Employee Dishonesty. Então, se uma dessas funcionárias suas vai lá e rouba um relógio ou rouba dinheiro numa casa, você tem essa cobertura para a tua companhia. Isso fica tão bom quando você, ou até se você é uma pessoa só e vai limpar a casa de um cliente,
Só de você falar, olha, não, tudo bem, espera que eu quebrei aqui, mas eu tenho seguro para isso. A pessoa vai te olhar com outros olhos. Você tem um seguro. E é tão barato fazer um general liability. Eu vou falar aqui, é coisa de US$ 35 por mês. Se é uma companhia pequena, você acabou de começar. É muito barato. Isso é um custo que vale a pena investir. Agora, quando você E tem uma bota dinheiro companhia de volta no maior, seu bolso, né? exatamente. E fica muito mais profissional, até se você é contratada por alguém e você já até fala, olha só, tá aqui o meu certificado, só para você saber, eu tenho o meu seguro, tudo certinho. A pessoa vai te olhar com outros olhos. Que você é uma pessoa responsável, direita, ela não vai pensar, ficar duvidando de você, será que ela está limpando, sabe? Eu acredito nisso, eu olharia com outros olhos. É o general liability. Tem duas perguntas para você. Uma que diz, a pessoa, mesma pessoa que perguntou se era um Obamacare, precisa ter número de seguro social para ter esse seguro de saúde? Esse plano cristão, a pessoa Então, tem que ter no mínimo um social na mão. o cristão, né? Isso. Tá. Aqui no Instagram, acabou de pular na minha cara aqui, esse plano de saúde cristão tem limite de renda? Não é baseado na renda. Qualquer pessoa pode Olha fazer. só para as pessoas entenderem, que sempre me fazem essa pergunta. Se você está fazendo um plano privado, nunca o agente vai te perguntar qual é a tua renda anual. Se perguntarem qual é a tua renda anual, é porque vocês estão aplicando para o subsídio do governo. Aí é o programa do governo que você está entrando. Então, se você tem uma renda, você tem um visto, que não seria bom você pegar um recurso do governo, não entre nessa forada. É isso. Fala com o teu advogado antes se vale a pena você pegar algum subsídio do governo ou não. Se te A Ra- perguntarem, é porque não é plano privado. a Raíssa acabou de botar mais uma pergunta do Instagram. Você vai falar sobre travel insurance? A gente tem plano de viagem também, é super em conta. Eu vou dar exemplo aqui. Quando eu vou para o Brasil, eu faço esse plano, coisa de, vamos colocar aqui, 30 dias, US$ 1 milhão. Então, é em dólar, né, a cobertura. Para mim, para o meu esposo e minha filha, US$ 1 milhão. Eu acho que a última vez eu devo ter pago US$ 54. É Pelo uma mês coisa assim inteiro. absurda. Se A você viagem inteira. a viagem inteira, US$ 1 milhão. E isso é qualquer coisa. Você peguei uma gripe, uma abelha me pegou, uma aranha me picou, eu posso ir no médico tem essa cobertura. A minha própria sócia já teve isso, passou mal, foi para Tailândia, comeu alguma coisa que não deu certo, parou no hospital. A conta dela acho que ficou, eu não lembro, isso fazem alguns anos, US$ 1.900. Ela tinha pagado na época, sei lá, US$ 34 por uma cobertura, porque dependendo do país é muito em conta, muito em conta. Ou seja, os US$ 34 que ela pagou pela cobertura, pagou a conta dela em menos de 7 dias, foram depositados na conta dela os 1.900 que ela gastou lá. Caso Vale embolsou. totalmente a pena, reembolsou ela. Exato. Bom, antes da gente passar para a Marina, que a gente está avançando no tempo aqui, mais alguma coisa que você gostaria de falar, Paula, sobre todos esses seguros? Eu acho que a maior parte realmente é você procurar alguém que entende do assunto, porque eu canso de escutar, a gente cansa de escutar pessoas que ligam lá na agência e falam, olha, eu bati com o carro e eu fui descobrir que eu não tinha guincho, que é coisa de US$ 6 em 6 meses que a pessoa paga. A pessoa não tinha guincho quando mais precisava, não tinha aluguel de carro quando mais precisava. Então, vamos colocar aí uma pessoa que precisa do carro para trabalhar todos os dias, que a gente nos Estados Unidos precisa de um carro. Aí ela bate com o carro, ficou sabendo que não tinha um aluguel de carro, a companhia enrola, enrola, enrola. Ela ficou quase um mês pagando aluguel de carro, porque, né, uma companhia, porque o seguro dela descobriu que não tinha. Então, como que um agente faz isso? Entendeu? Com um cliente que liga para você e fala, eu quero seguro total. A palavra total, acho que significa tudo. Total, tudo, completo. Aí você deixa guincho fora, US$ 6, que é coisa de US$ 6. Estou falando um preço, né, mais ou menos. Procura um agente que é licenciado, que tem experiência, que sabe dessas coisinhas, né? Pequenos detalhes que fazem uma imensidão de diferença. E é muito legal quando você também, eu acho vantajoso para o cliente quando você procura uma agência que representa várias companhias.
que não é só uma companhia. Porque o que, que vai acontecer? Quando eu represento várias companhias, eu estou procurando o que é melhor para o meu cliente, não o que é melhor para a companhia, porque aquela uma companhia que só tem o produto deles é o que é melhor para eles, que eles vão te vender. Então, se o mês de venda for seguro de vida, eles vão te empurrar a goela abaixo, seguro de vida. Se o mês for seguro de carro, eles vão te empurrar de goela abaixo, seguro de carro. Então, não, eu acho que não vale a pena. Procure uma agência, né? Pessoas com experiência no assunto e que tenha várias companhias, porque ele vai estar olhando o teu interesse. Eu posso dizer isso. Paula, você vai ficar com a gente mais um pouquinho, mas eu já queria que você desse o teu contato. Se alguém quiser entrar em contato com você, entra como? Olha, tem aqui no Instagram, né, que vocês podem me procurar, que é paulaM.rosa, mas eu acho que é a única Paula M. Rosa que existe no Instagram. Então não se preocupe com o ponto. Paula M. Rosa. Tem o nosso telefone da agência, que é 954-420-9051. E tem o nosso website também. Eu vou falar o website que é mais fácil, né, Cláudia? É o seguronaflorida.com. Paula, outra coisa que eu queria que você falasse rapidinho, antes de eu passar para a Marina. Quando. É verdade aquela história que quando a gente vai renovar seguro de carro, a gente deveria fazer uma pesquisa, porque às vezes pode ser que tenha um seguro melhor e a gente não Com está certeza. sabendo? Por que que isso acontece? Bom, deu 30 dias antes, a gente já pode começar a fazer cotação. A gente faz isso para todos os nossos clientes lá na agência. 30 dias antes, a gente puxa a lista e já começa a fazer cotação. E informa o cliente, olha, achei algo melhor para você ou não achei, continua onde você está. Faça esse dever de casa. Se o teu agente não faz isso para você, ou você procura um agente que faça para você, ou você tem que fazer, certo? É, porque as companhias de seguro, eles fazem o seguinte, eles pegam áreas, então zip codes, eles aumentam aqui, começam a aumentar a policy e diminuem em outro zip code para pegar cliente, porque eles não têm muito nessa área. Abaixam o preço aqui. Na hora que pegou muito cliente aqui, essa outra área que eles tinham aumentado, eles começam a abaixar e subir aqui. É troca. A mesma companhia, às vezes você sai dessa companhia A, vai para B, e volta para A de novo, porque eles hoje em dia eles não são fiéis com o cliente, eles são fiéis com o bolso deles. Então, você tem que fazer o teu dever de casa e procurar o melhor preço. Tem que Isso é fazer uma outra cotação. maneira de você poder poupar grana para o teu futuro também, com certeza, né? Exatamente. Maravilha. Paula, super obrigada, gratidão por todo esse conhecimento que você passou para a gente aí. E agora eu vou Obrigada a vocês. passar o microfone para Marina Couto. Para quem chegou depois, a Marina Couto, ela tem 10 anos de experiência na área de seguros de vida e também suplementos de planos de aposentadoria, anuidades. Ela é criadora de uma das maiores agências seguradoras de brasileiros, só tem brasileiro aqui nos Estados Unidos. Marina, contigo. Boa noite, meninas. Olha, eu vou falar minha frase, vamos dizer assim, que eu uso muito, que aqui é o lugar mais certo para eu falar. Boa noite, mulheres milionárias. Eu gosto de chamar as minhas seguidoras no Instagram de mulheres milionárias. Aqui num grupo de gringas investidoras, não tinha um lugar melhor para chamar vocês de mulheres milionárias. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada demais pelo convite para estar aqui dividindo com vocês um pouco do assunto que é a minha expertise, o meu trabalho, nosso trabalho profissional e o paixão, né? Aquilo que a gente mais gosta de poder trazer para a nossa comunidade, como a Claudinha falou. Nós somos uma agência de uma corretora americana chamada Five Rings Financial. Nós temos representamos seguradoras americanas, da mesma maneira que a Paula falou, a grande vantagem de você ser independente e representar uma variedade de companhias e ter o seu agente do seu lado na seleção daquele plano que faz mais sentido para você. E não justamente aquilo que, quando a empresa tem só uma coisa na prateleira, eu costumo falar assim, se só tem aquele sapato na prateleira, eles vão querer colocar no teu pé, não importa se machuca o dedo, não importa se não está confortável, é o que eles têm, né? E a gente quer, nós que somos agentes independentes, estamos aqui procurando o best fit, né? Realmente aquilo que vai funcionar para o nosso cliente, e isso gera uma competição super saudável
entre as seguradoras, sabendo que elas trabalham com profissionais independentes e que nós estamos fazendo a escolha do que faz sentido para o nosso cliente, elas competem em preço, em features, né? Benefício. Em características dos seguros, para estar sempre inovando, para estar sempre dizendo, nós também temos isso, nós incluímos aquilo. E só quem ganha é a comunidade, é o consumidor em geral. E como a Claudinha falou, nossa especialidade são os produtos das seguradoras de vida americanas, né? Então, até interessante vocês verem aqui uma pessoa falando sobre todos os tipos de seguro e uma outra falando sobre o seguro de vida. Porque os seguros de vida, eles são uma categoria de produtos financeiros bem específicas. Bem específica. Além disso, é sim um seguro no sentido de que é a transferência de risco, né? A definição de um seguro é uma transferência de risco. Mas eu quero pagar para o risco não ser meu, o risco ser da seguradora. Então, o seguro de vida é sim uma transferência de risco, mas ele tem um papel muito fundamental, especialmente certos tipos de seguro, no planejamento financeiro completo de uma pessoa. Eu acho que é um dos produtos financeiros mais subestimados no mercado financeiro, é o seguro de vidas, a pólice de seguro de vida que estão disponíveis no mercado hoje, especialmente hoje, né? Estamos falando de uma indústria consolidada de 400 anos e que vai evoluindo, que vai melhorando. Assim como o telefone que a gente usa hoje não é o telefone que a gente usava há 30 anos atrás, o seguro de vida de hoje também não é o seguro de vida de 30 anos atrás, porque os consumidores exigem melhoria, né? E essa competição saudável no mercado traz para a gente seguros, produtos inovadores, coisas maravilhosas, como, por exemplo, o seguro de vida hoje em dia com benefício em vida, que é uma coisa ainda considerada uma grande inovação no mercado, presente em poucas empresas, né? Nós temos aí 700 a 900, né? Centenas de seguradoras de vida, e dá para contar quase que nos dedos das mãos aquelas que oferecem, por exemplo, os 12. 12, então precisa de mais 2 dedos além das mãos. Tem que usar 2 dedinhos do pé. 12 seguradoras que oferecem o benefício em vida dentro do seguro de vida. E nós, como corretora, como nós escolhemos com que seguradoras vamos trabalhar, escolhemos trabalhar somente com aquelas que têm. Por quê? Se o meu compromisso é com o meu cliente, por que que eu vou representar? Por que que eu vou ter até o trabalho de olhar um seguro inferior quando eu tenho aqui seguradoras oferecendo uma cobertura muito mais completa para o meu cliente pelo mesmo preço, porque o benefício em vida não é adicional na apólice. Essa é a vantagem de você trabalhar com um profissional independente, que a gente está fazendo o trabalho de olhar o que tem de melhor no mercado. Inclusive, a gente, nos 10 anos que a gente vem trabalhando, já houve mudanças de seguradoras que, quando a gente começou a trabalhar, eram como se fosse as top, onde a gente escolhia frequentemente aquela seguradora. A seguradora ficou preguiçosa, começou a tipo, preciso colocar uma cobertura nova, preciso ter um bom serviço para o meu cliente, se achando, né, muito assim, né, confortável, paramos de oferecer aquela seguradora quando tinha outras opções aqui melhor para o nosso cliente. É a vantagem da competição, né? E tem alguma pergunta já para direcionar o meu para onde eu vou, porque é bom, né, saber falar do que o pessoal Ainda não, quer ainda não. saber, Ainda não. Vamos lá. né, não? Daqui a pouco aparece. Então, aqui vamos dizer assim, vamos falar um pouquinho assim do mundo de seguros de vida, né? Ou do mundo, vamos dizer assim, dos produtos das seguradoras. As seguradoras de vida aqui nos Estados Unidos, elas são empresas financeiras, né? De um segmento específico do mercado financeiro. O mercado financeiro nos Estados Unidos é altamente segmentado, né? Os bancos têm a sua função, as corretoras de ações e securities têm uma função, as seguradoras de vida têm outra função, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? E não é que nenhum é melhor do que o outro, todo mundo é necessário aí para o ecossistema, e todo mundo que está fazendo um planejamento completo financeiro provavelmente vai utilizar de todas as categorias aí para planejar o seu futuro de uma maneira mais completa. Então, a nossa especialidade com produtos das seguradoras vai cair basicamente em 3 categorias de produtos. O que eu digo assim, o seguro de vida puramente seguro, tá? É aquele seguro que oferece cobertura enquanto a pessoa está pagando. Não diferente de um seguro de carro. Você está pagando, você tem cobertura se algo acontecer. Mas, se no seu seguro de carro você resolver mudar de companhia ou parar de pagar, você não pode chegar lá na seguradora e falar: dá para devolver o meu dinheiro de volta que eu não tive nenhum acidente no meio do processo.
Não é assim que funciona, né? Tipo, você estava coberto, porém, se tivesse acontecido, então nós fizemos a nossa parte, o risco estava transferido. Então, o seguro de vida, que eu digo puramente seguro, ele é por um tempo, né? Por um termo, que a gente chama muito de seguro a termo, e durante aquele termo, a pessoa está coberta. Expirando aquele termo, geralmente a cobertura se ajusta, você tem um preço fixo por um certo período, de 15 anos, 20 anos, 30 anos, que foi calculado no seu estado de saúde e idade. Quando você começou, foi dado um preço fixo. E fica lá, 15 anos, 20 anos, 30 anos, o termo que você escolheu. Quando chega no final desse termo, ele se ajusta. Não é necessariamente que a cobertura acaba, mas a renovação vai olhar. Ok, mas agora você está 20 anos mais velha, né? E, obviamente, se cobertura de seguro de vida tem a ver com saúde, tem a ver com idade, tem a ver com sexo também masculino e feminino. Mas aí aquela cobertura vai, depois de 20 anos, provavelmente passar para um valor, vamos dizer assim, que não vai ser prático para a pessoa, né? E vai impossibilitar aquilo ali. Então, aí você pensa, não, para que eu quero isso? Tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar no planejamento, né? É o seguro mais, efetivamente, mais barato, vamos dizer assim, né? Para uma família que às vezes quer se proteger enquanto está criando o seu patrimônio, tem filhos pequenos, precisa daquela cobertura. Daqui a 20 anos, talvez não precise mais da cobertura. Já guardou dinheiro, já se estruturou, os filhos saíram de casa. Geralmente a gente calcula essa necessidade até pela idade dos filhos, né? Quando que os pais se sentem confortáveis de que aqueles filhos estão independentes e eles não precisariam mais estar cobertos por isso aí. Então a gente faz esses cálculos e coloca essa cobertura. É uma cobertura muito ah, acessível. Muito mais do que as pessoas pensam. Se eu fizesse uma pesquisa agora que perguntasse assim para 100 pessoas, vou dizer qual é a sua idade, por exemplo, eu tenho 48 anos. E se eu pegasse uma pessoa aqui, de uma mulher de 48 anos, quanto você acha que custaria para você um seguro de, sei lá, uma cobertura de 500 mil de seguro? 90% das pessoas ia dar um chute assim muito mais alto do que é, às vezes até 3 vezes mais do que realmente é. E eu acho que é porque a gente tenta fazer tipo assim, uma conta de padeiro na cabeça, até porque a gente está acostumado com outros seguros, né? Aí eu penso, caramba, o meu carro vale 50 mil dólares. Eu pago esse tanto para cobrir o meu carro por 6 meses, vamos dizer, sei lá, 200 dólares por mês. Então, 500 mil, 10 vezes mais do que os 50 mil. E quando não tem nada a ver, porque não é o mesmo tipo de risco. Custo de seguro tem tudo a ver com o tipo de risco e as probabilidades matemáticas das coisas acontecerem. Tem muito mais risco de uma seguradora ter que pagar, né, ter acidentes e ter esse tipo de ter que pagar claims, né? Do que a seguradora de vida, que tem que pagar sobre um falecimento ou sobre uma doença grave. Então, as probabilidades estatísticas são completamente diferentes. Então, não é nem um pouco proporcional aos outros tipos de seguro que estão lá fora. É muito, muito acessível esse seguro a termo. Acho que o primeiro que eu fiz, já tem uns 10 anos, né, quando a gente começou. Na verdade, foi antes do primeiro que eu fiz. Acho que eu pagava 30 e poucos dólares. E é customizável, né? É o que você escolhe a cobertura. Já tem uma pergunta para esse aí, Marina. Eu quero aproveitar, ó. Fala. Quais são os usos para o seguro termo? O termo não acaba? Qual é o nome certo desse seguro que você está explicando? Como posso saber qual seguro quero fazer? Tá. Então, o termo do segurador, né? O termo específico é term insurance, e a gente traduz mesmo como seguro a termo, porque ele tem um termo pelo qual o valor é fixo, por isso que dá esse nome. Então, esse é o nome oficial mesmo do seguro, é o seguro a termo. É, por que usar ele se ele acaba? De uma certa maneira, como eu acabei de falar, o seguro de carro, ele acaba e você não tem nenhum benefício depois daquele termo, mas mesmo assim você tem porque você está coberto naquele período. Então, o Tem gente que equilíbrio. usa muito isso para proteger o mortgage, né? Também, né? Você pode ter especificamente para adquirir um mortgage, a maior dívida que você adquiriu, às vezes até naquele momento na sua vida. É um certo valor que você quer especificamente ter coberto ali se acontecer alguma coisa para proteger a sua família. E o mortgage tem um termo, né? Que geralmente é de 30 anos, então bate perfeitamente isso.
Às vezes a gente usa o seguro a termo como complemento de um seguro permanente para ter mais cobertura por um período, por exemplo, quando as crianças são pequenas ainda na família, dependentes realmente precisam daquele seguro, ou por questão de é o confortável financeiramente para a família naquele momento. Então, se você não Marina, eu pode. vou dar dois exemplos que aconteceram comigo, tá? Um Fala. foi uma pessoa que estava comprando uma agência de viagem por US$ 500 mil. Ela ia pagar em 10 anos. O cara que estava vendendo para ela falou que você tem que fazer um seguro para mim de 10 anos. Porque se Ele você quis morrer pra mim, eu tenho garantir que que se perder esse você. dinheiro. Uhum. Aí foi a primeira coisa, eu achei aquilo, nunca tinha pensado em seguro para isso, muito legal. É o É, buy and sell agreement. o Bell isso. O outro é quando tem sócios. Você tem dois sócios diferentes, né? Aí esses sócios são da mesma empresa. Aí um morre, o que que acontece? A companhia tem que arrumar dinheiro para pagar a parte do outro sócio para poder pagar o cara, a família Os do cara que herdeiros. morreu. Se Uhum. você tem um termo desse, você recebe o dinheiro, paga a família, continua com a tua empresa sem descapitalizar a empresa e todo mundo fica feliz. Essas são as coisas que eu mais vejo acontecer. Exatamente, exatamente. E então tem vários usos para que é isso que é importante de você trabalhar com um agente licenciado que vai olhar a sua situação, da sua família e ver que combinação de produtos faz sentido para o teu mapa financeiro, né? Cada um tem um mapa financeiro diferente de necessidade de cobertura, de tempo de cobertura e tudo mais. Aí, vamos dizer assim, a próxima categoria de produtos das seguradoras seriam os seguros permanentes. E o que tem de diferente no seguro permanente, né? Que é Permanent Life Insurance, seria o nome oficial dessa categoria de seguros. Aí tem várias subcategorias ali, dependendo de algumas variáveis, que eu posso falar aqui com vocês. Mas a diferença é que esse seguro, pelo nome, ele é permanente, ele não acaba depois de 10, 15, 20, 30 anos, ele é feito para durar para a vida inteira. E ele tem a característica específica de que ele permite que você crie, acumule capital e tenha rendimento dentro desse capital dentro da apólice de seguro. Então, se você visualizar aqui uma certa contribuição mensal que você faz nessa apólice, parte dessa contribuição gera o seguro, mesmo tipo de seguro com benefício em vida, o seguro de vida e o seguro de vida com benefício em vida, e a outra parte capitaliza. Ela fica ali dentro e ela tem rendimento. E a maneira do rendimento é que dá nomes diferentes para, às vezes, a apólice. Se o rendimento é fixo, se o rendimento é variável, ou seja, acompanha a bolsa nas duas direções, né? Se subir, sobe como a bolsa, e se cair, também cai como a bolsa. Ou o rendimento indexado, que sobe com a bolsa, mas tem piso protegendo do risco de qualquer perda. Então, que é o que a gente chama de indexed, né? Os nomes são bem ilustrativos do que significa mesmo. Então, a gente refere muito em português esses planos como planos indexados, porque a parte de rendimento rende indexada a um certo índice da bolsa, como o SP 500, por exemplo, mas somente para o lado positivo e nunca para o lado negativo, mas geralmente também com um teto, né? Ele é tipo assim, ele é o meio termo dos mundos aí de risco e de rendimento. Ele tem um rendimento maior com certeza, do que uma poupança, por exemplo, mas ele não tem o mesmo rendimento da bolsa, né? Ele geralmente tem um teto, você abre mão de um certo nível de rendimento para ter a proteção. Como eu falei antes, é algo que tem o seu lugar no planejamento. Não é nada no mundo financeiro é solução para tudo, né? Cada coisa, cada produto, cada estratégia tem o seu objetivo. De prazo, um é mais para curto prazo, outro é mais para longo prazo. Por exemplo, essas estratégias de seguro tendem a ser muito mais eficientes para médio e longo prazo. Para o curto prazo, a gente não é para o que o produto foi desenhado. Então, não adianta. Aí, de novo, é sapato que não cabe no pé, né? Que você está querendo enfiar aí, mas que não é a solução certa. Estava pensando aqui até, inclusive, que nessa questão de ver mapa financeiro e como dividir, onde vai os seus dinheiros e onde que esse tipo de seguro de vida se entraria, eu tenho até um videozinho, assim, rapidinho, de 3 minutos. Você acha que cabe passar, Claudinha? Para o Bota lá, pessoal, que a pro gente tem pessoal pouco tempo, entender? mas bota lá, vai lá. Tá? Vamos Deixa eu lá. ver. Eu acho que pode até gerar umas perguntas interessantes aqui pro É. pessoal.
Vamos colocar na página. É rapidinho. Faz assim para mim que tá. Tá. Uma forma popular e fácil de visualizar a alocação de economias é a estratégia do balde. Aqui temos 3 baldes que representam categorias onde guardamos nosso dinheiro, simbolizado por bolas de golfe. Agora, primeiro, temos o balde verde, que representa seus ativos líquidos, como conta corrente, poupança e fundo de mercado, rendendo cerca de 1% se tiver sorte. O ponto com o balde verde não é crescimento. A característica do balde verde é a liquidez. Aqui fica o fundo para dias chuvosos. Normalmente, equivale a 6 meses de renda acessíveis imediatamente em caso de emergência. Em seguida, temos nosso balde azul, e este é nosso balde seguro e protegido, com o objetivo principal sendo a proteção com crescimento modesto. Agora, neste balde, você terá coisas como títulos, seguro de vida em dinheiro, anuidades indexadas, etc. Esses são fundos que crescem constantemente, com risco próximo de 0 de perda e taxa constante. É importante destacar esse ponto. Rendimento do balde: 4 a 8% constante e estável. Nada emocionante, mas crescimento lento e consistente. Esse é o nosso objetivo aqui com o balde azul. E então tem o balde vermelho, e isso representa o seu dinheiro no mercado. Este é onde você tem suas ações, seu fundo mútuo, 401k, seu IRA, certo? No mercado bom, o balde vermelho tem potencial ilimitado. Mas se o mercado vai mal, você pode perder isso tão rápido quanto conseguiu. Então, quanto você deve manter em cada balde? Bem, como mencionamos, a regra geral é de 3 a 6 meses de renda. Agora, com isso, colocamos de lado. Como devemos alocar o restante entre nossos baldes azul e vermelho? Usamos a regra do 100, que afirma que, independentemente da idade, essa deve ser a porcentagem do seu dinheiro no balde azul. Por exemplo, se você tem 25 anos, então 25% do seu dinheiro está no balde azul e o restante vai para o balde vermelho. Agora, você é jovem, capture o potencial de valorização do mercado e seja mais agressivo. Quando o mercado inevitavelmente cair, você terá tempo suficiente para recuperar essas perdas. Agora, se você tem 55 anos e ainda tem a maioria dos seus fundos neste balde vermelho, está em uma situação arriscada. Um ano ruim poderia acabar com parte das suas economias para a aposentadoria. A regra do 100 nos ensina a alocar mais no balde azul à medida que envelhecemos, para manter nosso dinheiro seguro. A estratégia do balde, uma abordagem direta e poderosa para gerenciar sua aposentadoria. Ao dividir ativos nos compartimentos verde, azul e vermelho, você se prepara para o inesperado e constrói uma base sólida para uma aposentadoria segura e gratificante. Nossa, eu adoro esse vídeo. Ele é right to the point, né? Primeiro, é bem Gente, a visual, Paula né? caiu, ela não tá conseguindo voltar, tá? Mas ela tá tentando. Primeiramente, o vídeo, assim, é super visual, né? E eu acho que fala aquilo que eu tava falando, assim, cada balde, né? Então, cada um no seu baldinho, né? Por exemplo, o seguro de vida permanente que eles chamam ali de cash value, life insurance, pertence ao baldinho azul, né? O balde vermelho tem o seu lugar, e o balde verde tem o seu lugar. A gente só tem que saber alocar. Tem uma frase muito comum entre investidores, que eu tenho certeza que vocês devem falar, que é: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E aí eu vou um pouquinho mais longe, eu falo: tem que ter ovinhos numa cesta que nunca vai quebrar. Sabe? Não pode ter uma cesta, todas as cestas não podem estar, como se diz, vulneráveis a cair no chão e espatifar todos os ovos. Tem que ter cestinhas onde você vai poder contar lá na frente que o ovinho vai estar lá, né? E esse é uma das opções, são esses produtos das seguradoras. E a Só terceira um pouquinho, Marina, tem uma pergunta que você pode coisar um pouco melhor do Instagram. Se o mercado cair, a empresa de seguro não cai também? Bom, então a empresa de seguro, esses planos indexados, é uma excelente pergunta, porque assim, como é que você fica protegido? O dinheiro do cliente, ele não vai para o mercado. Do momento que, se você entrar no mercado, comprar uma ação, comprar um fundo, comprar qualquer coisa do mercado, você está sujeito a subidas e descidas. Então, esses planos indexados, eles simplesmente olham o índice,
espelham o índice e vão creditar o rendimento de acordo com aquele índice, mas sem colocar lá, porque senão ele começa a estar vulnerável aos movimentos. Então, a seguradora, quando faz os seus investimentos, ela faz a maior parte dos seus investimentos, garantindo todo o capital de todos os clientes em produtos completamente garantidos, bônus, coisas que nunca vão cair. E o extra, somente o extra do extra, pode ser alavancado no mercado para procurar esse rendimento a mais. Então, quando o mercado vai bem, ela captura esse rendimento a mais e pode passar esse rendimento para o cliente. Quando o mercado vai mal, mesmo que esse dinheiro que foi investido na bolsa pulverizar, nada do capital do cliente foi investido ali, então por isso que ele fica protegido. Maravilha. Marina, uma coisa que muita gente fala: esse produto tem FII. Tem FII, tem FII. Como em todos os produtos financeiros que eu conheço. Até hoje, né? Todos, a menos que você encontre uma empresa non-profit, da for-profit, que ofereça produtos financeiros, toda empresa de qualquer ramo, desde um banco até uma corretora, precisa de ter lucro, né? E as empresas seguradoras não são diferentes, elas não estariam há quase 200 anos no mercado se elas não fizessem lucro. Então, todo produto tem um custo de ser administrado, né? Ali nós temos prédios, funcionários, vários custos de administração do dinheiro da seguradora, tudo isso são custos. Então, existe FII, sim, né? Mas, primeiro, que assim, as FIIs, dependendo do plano, que varia um pouco da seguradora, né? Tá bem inline, assim, com o que você encontraria em outros produtos, na faixa de 1% de FIIs. E quando a gente configura um produto para o cliente, não tem nenhuma surpresa, no sentido de que, se a gente mostrar uma projeção para o cliente, essas FIIs já estão todas inclusas. Então, se a gente falar assim, olha, a projeção é que você tem um certo valor, se o rendimento, a única variável ali é o rendimento, que a gente não pode prever. Mas se o rendimento estiver, vamos dizer assim, na direção, não tem aquela coisa de dizer, rendeu, mas ao invés de 10 mil, agora tem 8, porque tinha as FIIs. Né? As FIIs já estão todas ali já projetadas dentro para o nosso cliente. E eu sei que em vários mercados, não só o mercado financeiro, existem modelos diferentes de cobrar FIIs. Até, por exemplo, no modelo de corretagem de imóveis. Tem corretoras que cobram FIIs de porcentagem ainda de comissão, outras cobram FIIs transacionais fixas. São modelos diferentes, mas a gente tem que entender que, primeiro, às vezes tem um pouquinho daquilo de you get what you pay for, né? A gente vai procurando reduzir demais, e aí você também tem que ver que aí as companhias começam a trabalhar no volume e não na qualidade. Enquanto que quando você, às vezes, paga um FII que parece maior do que aquele que está cobrando um FII muito pequenininho, mas também é um incentivo para ter profissionais de mais qualidade, administrando os planos e tudo mais. Maravilha. Peraí, tem uma pergunta que acabou de sair aqui. O mercado em 2020, enrolou a língua. O mercado em 2024 parece muito com o mercado de 1924. Será que não é melhor investir no balde azul, além da idade? O mercado pode despencar que nem em 1929. Queria eu ter uma bola de cristal para saber realmente como é que vai ser. A gente teve recordes de ganhos na bolsas ativas, batendo recordes de índices, né, de níveis esse ano, e você nunca sabe para onde vai. É um momento instável, teve eleição, teve tudo isso, então não é um bom momento para olhar para o agora e fazer muitas projeções, né? A realidade é que, enquanto se trata de finanças, a melhor coisa é isso, é a diversificação e não tentar adivinhar. Esse é ano de balde vermelho, esse é ano de balde azul e esse é ano de balde verde. Todo ano é ano de ter em todos os baldes e Isso separa, né? Isso separa nesse percentual. Exatamente. Eu E tô fazer correndo um pouco, Marina. no longo prazo. Quando você vai ficando mais velha, como ele fala, assim, a idade você vai ajustando. Mas não é uma coisa que você ajusta esse mês ou mês que vem, tentando acertar para que lado está mais propício o mercado. Eu estou correndo um pouquinho, que a gente já passou no nosso horário, e eu mesmo com óculos deixei duas perguntas passarem aqui, nem tinha visto. Desculpa, Raíssa. A primeira é: pessoa sem documento pode fazer esse seguro termo? Sim, pode fazer
todos os produtos, as anuidades não, mas os dois produtos de seguro podem sim ser feitos com pessoas sem status imigratório. Isso, inclusive, é uma conquista da indústria financeira e do fato dos agentes independentes colocarem, vamos dizer assim, levantar a bandeira para essas empresas de que, ei, o nosso cliente aqui não é todo igualzinho, não é tudo americano, não é tudo nascido aqui, a gente tem uma população grande de imigrantes, esse é um país de imigrantes construído nessa proposta de imigrantes, e essas pessoas precisam de planejamento financeiro independente do seu status migratório. E com muita gente levantar essa voz, hoje em dia, já tem anos isso, né? Muitas empresas, algumas mais do que outras, mas muitas empresas já permitem aos clientes fazerem os seus planos sem visto XYZ, ou às vezes até sem status E nenhum. mais uma pergunta aqui, olha. Se. Peraí, né? Não, essa aqui eu já falei. Isso que ela. Peraí. Isso que ela estava explicando, eu imagino que seja isso. É Uhum. como uma aposentadoria? Isso que ela estava explicando pode ser utilizado para complementar uma aposentadoria, sim. Não é denominado oficialmente no mercado financeiro como um plano de aposentadoria, mas onde você está crescendo dinheiro, você pode utilizar para aposentadoria. Pode ser um complemento para aposentadoria. Inclusive, dois das categorias de planos da seguradora, os seguros permanentes e também as anuidades, têm uma característica muito específica de poder gerar renda garantida vitalícia. Isso daí tem cara de aposentadoria, né? Quando a gente pensa a longo prazo e uma renda garantida, remete, né, por exemplo, previdência privada no Brasil, é aquela questão de você realmente ter uma renda complementar no futuro. Então, é muito útil, a gente faz muitas configurações para clientes que têm esse objetivo. Maravilha. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Aí, você tá vendo mais alguma coisa aí? Posso pegar mais dois A minutinhos só para última, falar isso eu vi especificamente dos duas benefícios de vida? perguntas rapidinho aqui. Duas perguntas Uma é rapidinho. perguntando se paga imposto nesse plano, e a outra pergunta é como saber mais sobre ele. Tá. Sobre acredito que ela está falando do plano indexado, né? Esse capital rendendo dentro do plano é livre de tributação enquanto ele está rendendo, e se ele sair como renda garantida, ele também é livre de impostos. E tem outras maneiras de acessar também a livre de impostos. Tem muitas vantagens tributárias dentro de uma apólice de seguro de vida, que vem especificamente pelo fato de estar dentro de uma apólice de seguro de vida. Você queria mais 2 minutinhos? A gente dá. 2 minutinhos a gente dá. Dá, Vai lá, obrigada. vai lá. É só para falar muito, assim, eu falei no início da questão do seguro de vida com benefício em vida, não expliquei muito, eu queria deixar bem que isso é uma grande inovação do mercado de seguros, presentes em todas as seguradoras que a gente representa, que é o seguro de vida propriamente dito, ele é para o risco de falecimento, então ele paga um benefício no caso de falecimento. E de 30 anos para cá, as seguradoras adicionaram algumas seguradoras o benefício em vida, o que é a capacidade de acessar parte desse benefício sem precisar morrer, basicamente, né? Através de outros gatilhos, a gente chama de gatilhos, são outras formas que estão determinadas lá no contrato, que se isso, ou isso, ou isso, ou isso acontecer, e isso são doenças graves, como câncer, ataque cardíaco, derrame, são acidentes graves que causam paralisia, traumatismo craniano, queimaduras severas, está tudo especificado ali, e também casos de invalidez. Então, se qualquer uma dessas condições acontecerem, o cliente pode né, pode solicitar a aceleração daquele benefício de morte. E vai ser, a seguradora vai ofertar de acordo com a severidade do que aconteceu. Então, ele acaba sendo um complemento muito bom, por exemplo, para seguro de saúde, que a Paula estava falando mais cedo, né? Você tem seguro de saúde e o seguro de saúde está ali para pagar os médicos, os hospitais, laboratórios, tudo isso. Mas se você tem um caso desse de doença muito grave, que vai muito provavelmente gerar, por exemplo, uma pessoa parar de trabalhar, né? Não é o parar de trabalhar que aciona o seguro, mas a condição grave, na maioria das vezes, vai gerar uma consequência na renda para baixo e nas despesas para cima. E o seguro de saúde não vai
cobrir nada disso, pode talvez diminuir qualquer custo que eu teria com a saúde, mas o mortgage já tem que pagar o aluguel, o seguro do carro, comprar, botar comida na mesa, tudo isso precisa acontecer. E se há impacto na renda, que muitas vezes acontece, de onde é que vem essa ajuda financeira, né? Pode ver de Se você não tiver uma reserva, vem do GoFundMe, é o que eu mais vejo, né? Exatamente. Hoje mesmo na academia, eu ouvi falar de um GoFundMe. Uau. É, Gente, acho que é isso. Ah, não, teve uma pergunta antes que a Raíssa falou, eu não fiz. Como é que eu faço para saber mais? e várias maneiras, né? Sempre pelo Instagram, você pode me contactar lá pelo Instagram e acompanhar para aprender mais também, que eu sei que as mulheres aqui gostam muito de se educar sobre tudo, que é realmente o melhor caminho. Meu Instagram é marina_bcouto. Você pode me mandar e-mail também, se eu posso digitar aqui no chat, o meu e-mail é marina@fivereensflorida.com, fivereensflorida.com, e o meu telefone. Podem ter o meu WhatsApp, podem me mandar qualquer pergunta, tá aqui 561-664-4633. Coloquei no chat também. Peraí que eu tô vendo outra pergunta aqui. Eu já ouvi falar demais desse seguro, mas paga mesmo quando a gente fica doente? Perguntaram para Paula se o seguro de carro paga mesmo. Olha, nós já tivemos mais de 50. Nós somos uma agência relativamente jovem, falando, né? 10 anos é bastante tempo, mas também não é tanto assim. Nós já tivemos mais de 50 clientes que receberam seguro por motivos diferentes. Câncer, ataque cardíaco, parada cardíaca, traumatismo craniano, vários tipos de invalidez diferente, falha renal, vários dos gatilhos nós já acionamos o seguro. Se eu Eu já sou paguei 17, só eu já paguei 17, a minha Olha gente. só a Cláudia já pagou 17 dos nossos mais de 50. Já totaliza mais de 13 milhões de dólares pagos só pela nossa agência. Não estou falando da corretora total, não estou falando da seguradora total. Eu acho que a seguradora deve pagar vários por dia ali no tipo de volume que eles trabalham. Nós já pagamos por causa de falecimento também, infelizmente, né? Mas já tivemos alguns casos. Então, as seguradoras, elas estão ali para fazer business sólido, negócio sólido, porque senão elas não estariam no mercado São há seguradoras 200 anos. centenárias, né, Marina? Nós estamos falando de quase 200 anos. Se fosse o fato de que a seguro de vida não paga, elas não. Olha só, a gente realmente tem que fechar porque a gente já passou demais da hora, mas eu vi uma última pergunta aqui que eu acho que a Raíssa ainda não viu. Li em algum lugar, isso é engraçado, li em algum lugar que o Walt Disney usou esse plano para construir a Disney, é verdade. É verdade. É engraçado, mas é verdade. Na verdade, várias empresas grandes americanas, Walmart, JCPenney, têm históricos de os seus fundadores terem em algum momento de crise na empresa acessado o capital dentro de suas apólices de seguro pessoais para salvar a empresa. A JCPenney foi salva da falência dessa maneira. No caso, o Walt Disney pôde comprar lá o terreno para fazer o Walt Disney World, começou acessando o dinheiro dentro de apólice de seguro de vida. Os Essa é um, Rockefellers, eu acho, também fizeram os isso. Rockefellers também tem muito histórico, se você procurar muito histórico de uso dessa estratégia. Gente, olha, é que eu queria ficar aqui o dia inteiro falando com a Marina, que eu também tenho maior paixão por esse assunto, mas não dá, né? São Que 9h13. pena, eu queria. Eu quero agradecer demais, Marina, o teu tempo, a tua sabedoria em relação a tudo isso. O pessoal já sabe como te encontrar se precisarem. Gente, todas essas coisas que foram faladas aqui, tanto dos seguros de carro, ah, liability, de saúde, se você procurar o profissional certo, você vai ter como encontrar aquele dinheirinho extra que você pode pegar e jogar lá nas ações, se você quiser ou na cripto que você gosta, onde você quiser, mas tem que se informar para você poder entender como é que você pode realmente elevar, alavancar a tua vida financeira aqui. E, obviamente, o seguro de vida com benefício em vida, eu brinco muito que eu digo que todo mundo que respira devia ter, né? Isso aí é uma coisa Eu que eu acho. concordo. Mas, gente, olha, muito obrigado. Raíssa, você quer falar mais alguma coisa, coração? Não? Então, olha, eu Não queria fechamos no agradecer. Instagram. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela presença de vocês,
Para quem ficou com a gente até agora, uma boa noite. E no ano que vem tem mais. Fiquem alertas, porque no ano que vem a gente vai ter duas lives logo para começar o ano. Uma no iniciozinho. Tem a data aí, ô Raíssa? 9 de janeiro, Dia 9 com de as janeiro gringas. é um pontapé inicial. Se você quer saber como é que dá o pé, ou bota o pé na prosperidade para começar bem o ano, você tem que estar lá. E no final da semana, no final do mês, que vai ser no dia Dia 23. 23, a gente tem uma surpresa. Eu não vou falar porque é surpresa. Então, fiquem ligadas, porque tem uma super surpresa para vocês aí em janeiro. Gente, bom Natal, bom Ano Novo para todas e boa noite. Boa noite.